Hoje, Geografia, módulo 69 e 70. Já faz parte do grupo 9. Eu acho que é volume 7 que vocês comentaram. E disparidades internas. Inicia-se na página 346. Quando eu falo em disparidades internas, significa diferenças internas. Por exemplo, nesta imagem aqui eu consigo observar um canto, né? Olha, com casas humildes, a quais estão caindo, né? Pedaços ali de tijolos, algumas casas na ponta do barranco, né? E um outro lado que? Nossa, casas, mansões, piscinas. Então, as disparidades que nós temos, não só no Brasil, em cada cidade, tá? O luxo e a pobreza, essa desigualdade social. Mas toda vez que eu for falar em disparidades, eu vou me confrontar principalmente com duas palavrinhas-chave, tá? Primeiro, o PIB. Então vamos relembrar o que é PIB. Produto Interno Bruto. Ou seja, né, é o dinheiro, é o lucro que é gerado no país em um determinado tempo. Geralmente costuma se colocar entre 6 meses a 1 ano. Então é todo o dinheiro que entra no país. Mas entra de que maneira? Que ele é produzido através das indústrias, através do comércio, através do setor terciário. E outra palavra-chave também que nós vamos encontrar para poder analisar isso: IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É outra chave. O que vai estar, né, incluído no Índice de Desenvolvimento Humano? A saúde, a educação e o dinheiro. Como assim o dinheiro? Renda per capita, renda por pessoa. Olha, renda, educação, longevidade. Como assim? Qualidade de vida. Quanto tempo, né, uma pessoa que nasce em determinado país, qual a média de idade que estima-se que ela possa chegar? Num país sem recursos, sem saúde, sem educação, sem alimentação necessária, é bem menor do que nos países desenvolvidos. E toda vez que eu falo em IDH, sempre vai aparecer um numerozinho. Muitas vezes eu não entendo esse número, então vamos aprender a interpretá-lo, tá? Ó, o índice, o IDH, ele vai até o número 1. O número 1 é o máximo. Então, se o lugar tiver o número 1, quer dizer que é ótima qualidade de vida. Nossa, se tiver a oportunidade de morar lá, pode ir sem pensar, tá? Agora, quanto mais próximo do zero, pior é. Por exemplo, de 0 até 4,999, tá? Até 0,499, muito baixo, tá? Agora, de 0,500 a 0,599 é baixo. Entre 0,600 a 0,699, médio. 0,700 a 0,799 é alto. Agora, acima de 0,800 é muito alto. O que está incluído nisso mesmo? Olha, saúde, educação, qualidade de vida, tá? Longevidade, quantos anos uma pessoa pode viver, se tem acesso a saneamento básico, se tem acesso a hospitais, o grau da educação, analfabetismo, quanto menos melhor. Bom, participação no PIB. Quando nós falamos das disparidades internas, esse gráfico ele vai apresentar bem. Por quê? Olha, aqui não está mostrando o tamanho dos estados, está mostrando o lucro que os estados dão, ou seja, a produção de renda, de dinheiro naquele estado. São Paulo, 32%, Rio de Janeiro, 11%, né? Olhando pelas cores ali,
Ao lado na legenda eu vou saber, olha, o cinza, Minas Gerais, 3%. Então, se nós analisarmos, ó, e Espírito Santo, tá? 3. Então, se nós analisarmos a participação da região sudeste, olha quanto que dá, tá? Já dá praticamente a mais da metade do Brasil, tá? Agora aqui, ó, Goiás, aí vai diminuindo. Aí nós temos aqui os demais estados 21, mas tiveram que juntar todos os outros, tá? Então, só por aqui nós analisamos que a região sudeste é onde se encontra, né, grande parte do PIB brasileiro. Ó, por aqui também. Importante aqui, ó, vamos falar das cidades, tá? Ó, PIB per capita, tá? Quando fala per capita, é por pessoa, por cabeça. Como que eles fazem uma média? Eles vão pegar a cidade e vão dividir pelo número de habitantes que tem nela. Olha, Paulínia, São Paulo, né? Alto, ó, 344. Compensação, ó, Jaguariúna, 209.320, tá? Então mostra que o quê? Que tem determinados PIBs no Brasil que se assemelham a PIBs de lugares de países desenvolvidos e outras de países muito pobres. Índices sociais da região Centro-Sul. Olha aqui, enquanto o IDH médio, a média, né, no Brasil é 0,787, considerado até alto, tá? Não muito alto, mas até alto. A média desse valor para o Brasil, né, registrada em 2019, foi de 759. O maior, São Caetano do Sul, 0,862, que se assemelha, né, ao de países muitas vezes desenvolvidos. Em compensação, olha, o de Setubinha, que é em Minas Gerais, assemelha-se a países bem pobres, né? Algumas regiões ali do Oriente Médio. Por exemplo, ó, o de Setubinha se assemelha ao do Paquistão, enquanto o de São Caetano se assemelha ao da Estônia, na Europa. Estados brasileiros. O IDH de acordo com o estado. Lógico que todo mundo lá não é uniforme, não é igual. Tem pessoas que ganham mais e que ganham menos, né? Isso daí é feita uma média nacional, tá? Por isso que dá alto, porque eles não levam em conta a consideração, né, a concentração de renda, porque se eles levarem, aí isso daí vai mudar, tá? Então, olha, Goiás, Distrito Federal, deu mais alto, né? São Paulo também, olha, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, aqui são o quê? Os maiores do Brasil. E aqui de novo a tabelinha para nós compararmos, tá? É lógico que aqui são os maiores do Brasil, né? E a média deu alta. Bom, o que né, este gráfico ele nos apresenta? O crescimento, tá? Crescimento da qualidade de vida. Porque antes a média de uma pessoa viver era bem menor. Hoje em dia, com vacinas, com tratamentos médicos, com uma alimentação melhor, maior acesso à saúde, à educação, ele tem aumentado. E aqui é o aumento de acordo com cada estado. Desigualdades dos grandes centros urbanos. A urbanização das cidades da região Centro-Sul. Aqui, ó. A segunda metade do século XX eram políticas econômicas brasileiras que estavam direcionadas à industrialização. Na verdade, as cidades da região, né, Centro-Sul, elas cresceram muito, principalmente São Paulo. São Paulo teve o ciclo da mineração. São Paulo não, Sudeste, em Minas Gerais, tá? Aí depois, já em São Paulo, teve o que? A economia cafeeira, que ajudou a investir na industrialização. Então, a grande revolução industrial no Brasil foi em São Paulo. E essa revolução industrial, ela causou o quê?
a macrocefalia urbana. Como assim macrocefalia? A concentração urbana muito forte, um crescimento das cidades muito rápido em um curto prazo de tempo. É igual aquele exemplo que eu sempre falo para vocês. Vamos supor que amanhã em José Bonifácio fossem abrir 10 indústrias e empregar muitas pessoas. Com esse desemprego, com essa pandemia, o que é que ia acontecer? Viriam muitas pessoas para José Bonifácio atrás de emprego. Nós não teríamos casas para todos, nós não teríamos escolas para todo mundo, nós não teríamos saneamento básico, hospital para todo mundo. E foi justamente isso que aconteceu, né? Principalmente as cidades, né, maiores do Sudeste, que nem São Paulo. Começou a crescer muito, houve o êxodo rural. As pessoas saíam do campo procurando emprego nas cidades, na industrialização. Houve, né, uma metropolização. Como assim? As cidades começaram a crescer muito, começaram a surgir favelas, porque não tinha lugar para todo mundo morar. Começaram a emendar uma nas outras, né? Metrópole, que é metropolização. Aí houve segregação espacial. O que é segregação espacial? Até hoje nós percebemos isso nas cidades. Se nós percebemos isso nas cidades menores, imagine nas maiores. Por exemplo, olha, segregar é separar, tá? Existem os bairros dos centros de comércio, existem os bairros de luxos, de condomínio, existem os bairros, né, com aquelas casas melhores, existem os bairros aonde são mais simples, existem bairros também, né, lugares, morros, aonde tem a favelização. E com esse número de pessoas aumenta a criminalidade. Muitas pessoas também aumentam o desemprego. Segregação socioespacial. Essa charge aqui ela diz tudo. Pai, eu quero morar naquele mundo, como se não fosse a mesma cidade. Olha que dó. É a mesma cidade, mas para eles não, são mundos diferentes. A pobreza, né, e a riqueza. Essa separação é muito clara, tá? Falta de infraestrutura, de esgoto, de alimentação, falta do básico. Essa imagem aqui também ela retrata bem. Olha, piscina, condomínios, né? Aqui, ó, prédios de luxos, quadras esportivas, uma piscina ali, ó, na varanda, né, de cada apartamento. E do outro lado as comunidades. E a favelização. Você chegou numa cidade à procura de emprego, você não tem dinheiro, você não tem estrutura, você já fugiu do lugar onde você mora justamente para poder procurar uma melhor condição de vida. As cidades lotadas. Então, muitas vezes, né, existem essas comunidades que é a favelização. Por quê? Porque eles vão se alojar em lugares, né, que quem tem um poder aquisitivo maior, quem tem mais dinheiro, não quis. Então, eles vão procurar que lugar, né? Morros, encostas, lugares de riscos, muitas vezes sem energia, muitas vezes sem esgoto, sem água potável. Olha as condições, esgoto a céu aberto. Olha, e Santos, a cidade da região Centro-Sul que apresenta a maior porcentagem da população moradora de favelas. Evolução do processo de favelização. Olha, segundo este gráfico, não é que ele vai apresentar que diminuiu, tá? Porque o azul diminuiu, mas ele quer mostrar que a partir do ano de 2000 houve um grande aumento, tá? Apesar de ter sido maior no ano de 2000, é uma coisa que ainda cresce bastante. Pessoas que não têm, né, onde morar se abrigam em comunidades, que também tem muita violência, né? Além de todos esses problemas que nós já citamos. E também por falta de empregos, que nós já comentamos,
vai haver também, né, a informalidade, tá? Muito o quê? Camelôs, a matéria que nós vimos hoje na prova, tá? Olha, bastante camelôs, vendedor ambulante, faxineiras, flanelinhas, tudo é informal, ou seja, sem carteira assinada. Aí, vendedores, né, na praia. E a taxa de desemprego. 2017, neste gráfico, apontou a maior, mas agora, nessa época de pandemia, né, 2020, essa taxa se elevou muito mais. Além disso, outros fatores influenciam as taxas de desemprego de um local, com as crises políticas e econômicas. O Brasil vinha desde 2014 passando por um aumento. Imagine agora, teve queda em 2018 e 2019. E agora nessa pandemia? Bom, essa imagem aqui, ela vai retratar bem o quê, né? O desemprego, o desespero das pessoas sem emprego. A procura por emprego, a disputas pelas vagas e taxa de desocupação, ou seja, pessoas que não estão trabalhando. Aqui tem a média do Brasil, né, 12,3 até 2018, viu? Não contou esse ano. Aqui, Belo Horizonte, uma taxa maior, né, disparado em São Paulo, por quê? Maior aglomeração de pessoas. E uma taxa aqui menor em Florianópolis, né? Goiânia também menor. Como uma das alternativas aos altos índices de desemprego, né, são o quê? O trabalho informal que nós já vimos, olha, barraquinhas, vendedores ambulantes.